Olá, empreendedores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreendedor Marqueteiro. E hoje a gente vai falar de um assunto super interessante, tá? Uma coisa que foi se tornando muito democrática aí com o tempo, tá? E traz à tona aí várias possibilidades. Uma habilidade que, olha, já remonta de muito tempo atrás, mas hoje em dia eu acho que ela nunca teve tão em alta quanto está hoje. Vamos falar de comunicação. E para isso eu trouxe aqui dois especialistas, que inclusive são os donos da casa desse estúdio maravilhoso que vocês estão vendo aqui, BK Studios. Sejam bem-vindos, Carolina. Bem-vindos não, né, cara? Eu tenho que... Não, bem-vindo. Muito obrigado aí pela presença, Caroline e Bruno Bonfan. Cara, muito obrigado, muito bom ter vocês aqui. A gente já teve a oportunidade de bater um papo ali, né, nos bastidores agora há pouco. Vai ser um prazer a gente poder falar de comunicação. Obrigado. Com certeza. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer a gente estar aqui. Acho que é a segunda vez, né, Bruno, que a gente participa de um episódio de um cliente. Só? É. Que isso, mas velho? o Bruno acho que já mais de uma vez. A minha é a segunda, mas o Bruno acho que já teve algumas outras vezes. Também não passa disso, não. Mas assim, é um prazer pra gente. É Legal. uma honra estar aqui. Obrigada. Bacana, cara. Fico agradecido vocês toparem esse episódio. Eu acho que vai ser muito importante, até pra gente clarear ideias das pessoas sobre o que é a comunicação de fato, né? E como ela pode se aproveitar dessa habilidade, né? Seja para crescer o negócio dela, o ecossistema dela, e o que eu tenho feito bastante também através disso, né? Mas vamos lá. Começando pela história aqui com o nosso amigo Bruno. Bruno, a Carol estava me contando, você vem da tecnologia, não vem da comunicação, né? Sim. Como que esses caminhos se encontraram, cara? Tecnologia e comunicação para você? Eu acho que começa a fazer sentido a empresa na medida que eu começo a trabalhar a comunicação de uma forma melhor. Não sou um dos melhores, gaguejo, sou prolixo demais, e acho que a Carol complementa bem essa questão. Mas, assim, eu tô no negócio há 27 anos. Esse ano a minha primeira empresa completa 27 anos. Mas você tem cara de 18, cara. Como é que isso é possível? Então, porque eu comecei cedo, né? Eu me emancipei muito cedo. Eu pedi pro meu pai para me emancipar com 15 anos. Depois de um processo de depressão doloroso. E aí, com 16 anos, com 15 anos, quando eu peguei e vi que eu não ia poder mais realizar aquele que era o meu sonho na época, que era ser jogador de futebol, eu já fui magrinho, foi um estalo. Eu fiquei um ano em alguma coisa, em depressão, mas depressão profunda mesmo, não podia sair, não podia andar, tive que fazer, foram mais de 10 cirurgias para reconstruir a perna e tudo mais. Até o momento que eu decidi e eu fiz o que eu faço praticamente todos os anos. Quando eu não faço, dá errado. Não funciona. Que eu saí da cama, peguei um papel e escrevi como é que eu queria a minha vida nos próximos anos. Porra, que legal, cara. Mas escrevi com detalhes, sabe? Assim, eu acho que sou cristão por convicção. E tem uma palavra na Bíblia que ela diz que você não consegue as suas coisas porque você pede errado. Em outras palavras, né? Você não pede certo e aí você não tem o que você quer. Exatamente, Isso cara. se serve para qualquer coisa. Posso abrir um parênteses? Por favor. Cara, hoje eu tava assistindo um vídeo que falava justamente sobre isso. A falta de clareza que às vezes as pessoas têm. O que você gostaria? Eu gostaria de ser rico. Tá, mas o que é ser rico para você? É dinheiro? Tá. Quanto dinheiro? Você quer morar onde? Né? Então, assim, as pessoas, assim, elas têm objetivos, têm desejos, mas não têm clareza do que de fato elas querem. Pô, muito bacana. Que coincidência, cara, você falar disso. E aí, assim, eu fui no detalhe, né? Na época, a gente está falando de 99. E você ainda faz isso? Para tudo que você vai fazer, legal. Para tudo que eu vou fazer. Então, eu fui no detalhe do tipo, bom, eu quero me casar o mais rápido possível. Com 18 para 19 anos eu vou ter o meu primeiro filho, com até no máximo 23 anos eu estou tendo o meu segundo filho. O meu escritório, eu morava em Realengo nessa época, eu quero o meu escritório num prédio, que lá em Realengo, para quem mora em Realengo vai conhecer, é um prédio azul, e os móveis que eu quero são esses. Fiz a conta, eu me lembro que eu fui com a minha mãe numa loja, na época, que era Tok Stock, e eu fiz a conta exatamente de, tipo, eu quero ter 4 mesas porque vão ter pessoas trabalhando.
Irmão, eu fiz a conta exata, dava 6.300 e alguma coisa de reais. No dia, assim, 2, 3 dias depois, um pastor amigo meu me ligou e falou assim, Bruno, eu tô com um projeto aqui e eu não sei por que Deus mandou eu falar com você. Né? Não vou levar pro lado religioso, mas não tem como desassociar. Nada é por acaso. Ele me entregou os 6.300 e tantos reais que precisava para comprar todos os móveis e dar a entrada que era o calção do aluguel. E eu montei a minha empresa, né, exatamente do jeito que eu queria. Não tinha cliente nenhum, não existia cliente, mas foi exatamente do jeito que eu estabeleci dentro do meu mapa e, sim, não foi planejado, mas nem o primeiro, nem o segundo, mas foi exatamente nas datas também. Com 19 anos eu fui pai, com 23 anos eu fui pai novamente, e aí as coisas foram acontecendo. E aí, assim, a clareza, né? Onde está a clareza da comunicação e que foi o que mudou. A gente está falando de 99, em 2003, a empresa ela ia e voltava. Entrava um projeto grande, avançava. Saía, dava um baque. E era enorme. empresa de quê, Bruno? Tecnologia. De tecnologia. É software house, né? Um desenvolvimento de sistema. Principalmente desenvolvimento de site, que na época funcionava muito, né? Era muito novidade. Sim. E eu fiz um site que era o site da minha igreja, que ganhou repercussão nacional e eu consegui, com aquilo dali, aí eu mudei o meu foco pela primeira vez, que comecei a atender especificamente igrejas. Depois de começar a atender igrejas, sim, atendia e tinha uma base aí de umas 200 igrejas como cliente. Comecei a atender o Grupo Record, e aí, por um bom trabalho desenvolvido, comecei a trabalhar com uma gravadora evangélica gospel que chamava MK. E aí comecei a trabalhar para um monte de coisa, até um dia que foi em 2005, acho, se eu não me engano, que um dos líderes, um dos presidentes de alguma das empresas da Record me apresentou uma pessoa de São Paulo que tem uma empresa até hoje, que é uma empresa de telecom, e ele falou assim, olha, o cara falou que você tem um bom trabalho, não confio muito não, porque carioca não gosta de trabalhar. Cara, nossa, como que a gente passa esse infelizmente, preconceito, né, cara? Isso por telefone. Carioca não gosta de trabalhar, mas ele falou que você parece que gosta. Então, eu tô com um projeto aqui, um negócio bem inovador, se você puder estar aqui em São Paulo amanhã, vai ser um prazer. E aí ele marcou comigo, tipo, 8 horas da manhã. Eu peguei carro, tava sem grana, peguei o carro e fui. E, tipo, saí de casa 2 horas da manhã, 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, eu tava na empresa dele. Rodava 24 horas, era uma empresa de telecom, né? Ele chegou 7:30, passou por mim, aí voltou, ele, não é possível. Carioca, 7:30 em São Paulo, a gente falou ontem de noite. E a partir daí, assim, a vida começou a mudar. Eu tive a oportunidade de desenvolver esse projeto, que foi um projeto pioneiro de Wi-Fi no Brasil. Hoje, todos os shoppings, de qualquer shopping que você visitar, todos os aeroportos na sala de embarque, se você tiver em qualquer sala de embarque, aquela paginazinha de autenticação que você bota o seu nome, seu e-mail, seu telefone para você cadastrar e acessar a internet de graça. Tem um sisteminha ali que faz a conexão entre o usuário e a empresa de telecom, que fui eu que desenvolvi. Pô, que legal. Isso lá atrás. Isso abriu um monte de portas. E aí, pra gente passar para Carol... eu não existia nessa época. Ela não existia. Isso em 2006, 2008. Eu tô com a empresa estabelecida. E eu conheço 3 professores, montamos uma empresa de educação, baseado no que eu fazia com as igrejas, que era do streaming, que naquela época era muito raro. Inclusive, você fez a primeira transmissão ao vivo de um culto. Em 99, junto com a Igreja Batista da Lagoinha. Legal. Lá em Minas Gerais. E aí eu fazia cultos de igrejas todos os domingos, de dezenas de igrejas. E aí esses 3 professores, eles eram professores de concurso público e falaram assim, cara, a gente não aguenta mais ficar na sala de aula,
porque não dá conta, vamos montar. Já existiam alguns cursos online, mas não com grandes expressões. Eu entrei como sócio, como um investidor de um capital mínimo que precisava e começamos o processo. Em 2012, essa empresa foi classificada como a 4ª maior empresa do Brasil e foi vendida por um dos maiores grupos de educação do Brasil, e eu tive a oportunidade de participar de alguma forma disso. Tomei uma quarentena, né? Quando você vende uma empresa, geralmente acontece isso. E aí, quando eu saio da quarentena, eu conheço a Carol, porque a Carol, bom, aí ela vai falar. A gente tem algumas divergências, né, de como se traduziu isso, mas em prática a gente começou a trabalhar junto por conta de um amigo que apresentou. Ela tinha um projeto dela, eu tinha o meu, e a gente juntou os projetos e eu peguei 50% das cotas dela. A verdade foi essa. A gente começou a trabalhar e acho que 6 meses depois a gente estava namorando. Né? Óbvio que ele estava de olho nas minhas cotas da empresa e nada mais. Né? Isso é o que falam por aí. E já se passaram 12 anos e a gente deu super continua. certo, pô. E a gente continua junto, né? Mas eu cheguei para acalmar um pouco o coração dessa pessoa aqui, que ele é muito acelerado. Eu sei que ele gosta de abrir empresa pra caramba, né? A gente estava conversando. Aí. Assim, as pessoas até meio que confundem, porque entram aqui na agência e vê Moil, vê Estúdio BK, Didático Tech. Porque o Bruno, ele pensa de uma forma... tudo ele mentaliza mapas mentais, né? Mas você viu a clareza que ele tem para escreve para fazer as coisas? Sim, ele tem. Acho isso bem bacana. A comunicação dele no que tange a isso, a organização de empresa, é bem diferenciada. Ele faz um business plan como ninguém, ele consegue imaginar empresas e seus braços e holdings e coisas como que eu não consigo enxergar dessa forma. E olha que eu sou uma pessoa muito mais eu sou uma pessoa pragmática e ele não, né? Nós somos bem opostos, né? Eu sou muito objetiva, ele não, ele dá muita volta. Só que nessa questão de empresa, ele costuma usar muito, ele tem muita clareza e ele consegue explicar como ninguém como funciona, o que ele pensou para essa empresa, o que ele pensou de desmembramento. Então, assim, nesse sentido, a comunicação dele está de parabéns. Mas é a cabeça do cara de tecnologia, é isso aí. Exatamente. É isso mesmo. E aí eu vim e a gente conseguiu aí chegar a um denominador, né? A gente fez um projeto que era um preparatório para vestibular, tudo online. Então, os professores... ele precisava de mim porque ele não tinha muito tato com o professor, não tinha muito tato com pessoas. O negócio dele era mais máquina, né? Então, eu vim e ele, sua responsabilidade você vai trazer os professores, você vai treinar esses professores para vídeo, para fala, você vai organizar essa plataforma, porque, como eu te contei, eu estava estudando para concurso na época, então eu sacava tudo de plataforma de concurso, o que podia fazer, o que não podia fazer, o que o usuário gosta, o que o usuário aceita. Então, ele precisava dessa minha experiência, junto com os professores, para desenvolver esse projeto. E assim foi feito, a gente desenvolveu o Gabarito Enem, na época. Tem até hoje o canal no YouTube, né? A gente não tem mais essa empresa, mas foi muito legal, foi assim... foi um marco, porque eram poucas os colégios, ou era um apenas, acho que só tinha um concorrente, e a juventude teve a oportunidade de estudar para Enem de concorrente casa. Que acabou virando sócio da gente, né? Mais tarde, sim. Virou sócio, que era dono de um grande sistema de educação aqui do Rio de Janeiro, que tinha vendido também a sua empresa, e aí acabou que a gente conheceu, a gente estava começando com o negócio, e a gente caminhou junto por uns 3 meses, a gente optou por parar pelo modelo de negócio que a gente trabalhava, Sim. que era white label, de vender, assim, que é tudo da minha forma, todos os negócios eu trago dessa forma, você vem aqui e bota a sua marca e eu te empresto, eu te subloco o meu espaço, seja estúdio, seja plataforma, seja o que tiver que ser. E ele optou por seguir e acabou que ele foi muito maior do que a gente, mas a gente conseguiu colocar a empresa também nesse grupo de educação
de São Paulo também. Então, Legal. acho que, assim, essa questão, ela trouxe uma visão, uma forma de falar mais clara. Ela tornou mais claro. A primeira impressão é sempre a que fica, né? Então, ela traz... E a gente estava ali diante de um desafio, que a gente está falando de 2013, 2014. 14. Hoje todo mundo tem curso online, muita gente tem curso online. Já tinha muitos cursos online naquela época, mas até hoje, se você entrar em serviços que a gente presta, por exemplo, para universidades, você encontra professores, mesmo professores jovens, com dificuldade de se expressar na frente da câmera, porque é muito... E eu acho que isso... E daqui a pouco a gente vai provavelmente entrar nisso, que o podcast ele facilita muito isso, porque uma coisa é eu estar falando aqui olhando para você, né? A gente está numa reunião, não tem ninguém nos assistindo. Bate-papo. É diferente de eu olhar para a câmera e falar com a pessoa que está ali. A tremedeira é diferente. A Carol me contou responsabilidade um desafio que vocês diferente. tiveram da Unig, né? Foi o Nig. É uma universidade, né, muito grande e vocês trataram de modernizar ela, né? E uma das dificuldades que ela estava me contando era dos professores estarem preparados de fato. Acho que foi na época da pandemia, não Sim. foi, Carol, que você falou? Foi. A gente entra na Unig em 2018, 2017 para 2018. A Unig estava num processo de buscar o credenciamento Do EAD no MEC. do EAD no MEC, mas não conseguia. E como eu tinha a experiência pretérita de ter vendido a empresa, o reitor, na época, me convida para fazer parte do projeto e obviamente, com a equipe maravilhosa que são nossos amigos até hoje, que estão na Unig. A Unig consegue o credenciamento de EAD com nota máxima no MEC. E logo em seguida vem a pandemia. E aí, assim, o mundo pra gente foi maravilhoso no primeiro mês. A empresa ela tinha 80 metros quadrados. A gente já estava grande. Só que a gente, quando a Unig avança, a gente muda. Eu tive a sensação de ter um escritório de quase 300 metros quadrados por um mês. E eu fiz ele do jeito que eu queria. E aí fecha, dia 16 de março, fecha por conta da pandemia. E eu fechei o escritório fisicamente, porque eu não tinha como locomover, estava tudo parado. Só que a gente, a previsão de faturamento da empresa naquele ano seria de X. Em 2 semanas, por conta de tudo ter que ser online, a previsão de faturamento vai para 50X. A gente cresce ao invés de regredir, diminuir. Só que 3 meses depois ninguém tinha dinheiro para pagar. E a própria faculdade não consegue pagar a gente, né? Pagou tudo direitinho depois, os caras são excelentes, excepcionais. Só que ninguém tem dinheiro porque o aluno também não tem dinheiro para pagar. O aluno começa a dever a faculdade, começa a dever o curso e o curso começa a dever os fornecedores. É uma cadeia. E baixa uma resolução do MEC que não poderia, serviços de educação não poderia suspender as atividades e não poderiam suspender a entrega dos produtos para os alunos, porque é serviço essencial, a educação é um dos serviços. E aí, quem segura isso? O que segura? Financiamento, foi uma loucura. Empréstimo e tudo mais, né? E foi uma loucura, porque... A Carol treinou em torno de 700 professores... Que isso? Foi. Em um mês isso. Para que os professores pudessem minimamente estar... Porque muitos professores eles não tinham noções básicas de absolutamente nada. Quando eu falo nada, é nada mesmo. O cara não sabe nem a câmera, por exemplo, está aqui, ele usaria a câmera do computador dele, da webcam dele ou do celular dele, e ele não conseguia dar uma aula olhando para aquela câmera. Eram coisas nesse tipo. Sem contar ajustes de material, ajuste de tempo de aula, ajuste do cenário, como eu te contei. Muitos professores abriam a turma inteira lá, 50 alunos, todo mundo dentro da plataforma, o professor ao vivo, sem camisa, com uma mulher de calcinha e sutiã passando por trás. Professores com o armário aberto atrás, tudo caindo. E eu tinha que ficar o tempo todo monitorando isso e chamando os professores e explicando o que faz, o que não faz. Você precisa de uma parede branca, um fundo neutro, você precisa estar de camisa, você precisa... Aí caía no problema de o professor na sala de aula tinha 50 minutos de aula
E aí ele ia para o online e falava em 10 minutos, ele acabava de dar a aula dele. Eu falei, não é assim, você precisa dividir, vamos montar uma trilha para esse aluno, você segurar esse aluno aí o tempo de aula. Enfim, o professor que não conseguia abrir a câmera, não conseguia falar nada, porque Que tinha... desafio, cara. A gente nunca trabalhou tanto, né? Somente nessa universidade foram... o número é maior do que esse, mas era a Unig tinha 2 unidades e eram algo em torno de 700 a 800 professores. Fora os coordenadores, então... uma rotina intensa de treinamento, fora os outros clientes que vinham vindo, porque ali eu acho que dá a explosão de curso online de fato, né? Porque as pessoas estão em casa, elas precisam gerar receita, todo mundo tem conhecimento, e a pessoa quer oferecer o conhecimento de qualquer forma. E aí entra a questão de formatar uma empresa de comunicação por conta disso, porque, bom, aí a gente já vai avançando no tempo, volta-se às atividades normais, a gente tem uma empresa de educação que está bombando, todo mundo precisa comunicar, né? Então, todo mundo precisa divulgar os seus serviços. As lives de lançamento bombando, bom, ou a gente manda esse público que está aqui dentro para outro local, ou absorve. E aí, então, a gente monta o estúdio, que não se chamava Estúdio BK num primeiro momento, mas a gente monta o estúdio para absorver a demanda que a gente tinha interna, somente interna. E abre a agência para poder pegar e escoar o produto, porque não adianta você ter um curso Sim. maravilhoso, você tem uma gravação maravilhosa, mas você não comunica com o público. Então, você tem que fazer... Então, aí isso passa a virar 3 empresas. Por isso, tanto CNPJ, tanta possibilidade. Mas tanta possibilidade assim? Exatamente. E aí, assim, como a mentalidade sempre é white label, eu tenho a oportunidade de começar a abrir estúdios e dar consultoria para fazer estúdios em outros estados e outros... que faz bem, até aqui no Rio mesmo. E a gente, assim, criei o problema, que é o estúdio, agora temos que dar uma solução, porque é a vacância do estúdio. E aí a gente reformula novamente o nosso modelo e eu monto o meu podcast, porque, assim, uma das coisas que a gente sempre teve muita responsabilidade, tanto nos 12 anos que estamos juntos e tanto nos outros 15 que eu estava sozinho, eu sempre vendi algo que eu validei antes. Legal, sempre. isso é importante. Tipo, agora, por exemplo, a gente está lançando um produto novo para política. Eu estou pelo menos uns 3 meses validando, dando um serviço de graça para os outros, para assim, eu preciso acreditar no produto, eu preciso acreditar naquilo que eu vou oferecer. E na hora que eu sentar com você, assim, vai ser o produto mais que vai existir. Obviamente, existem várias outras plataformas muito melhores, mas eu confio muito no taco que eu estou oferecendo para o meu cliente. Então, assim, o primeiro podcast que a gente manteve, talvez por 1 ano, foi o nosso. Foi o meu, que eu conversei em 1 ano, conversei com mais de 100 pessoas. E aquilo dali foi tão... Primeiro, me ajudou muito a sair de uma nova depressão pós-Covid, né? Que a gente perdeu praticamente tudo, porque eu tinha quase 80 funcionários e ninguém... Isso é um motivo também de coisa que eu tenho muito orgulho. Eu tenho 27 anos de CNPJ, eu não sei o que é o Ministério do Trabalho. Legal. Né? Assim, eu já passou por diversos CNPJs, com toda certeza, mais de 1.000, 1.500 pessoas, mas com toda certeza absoluta, na empresa de educação, por exemplo, a gente tinha 150 funcionários ao mesmo tempo. Né? Na Unig, a gente tinha 70 funcionários ao mesmo tempo. Então, assim, entre as rotatividades, assim, passaram muitas e muitas pessoas. E eu nunca tive o desgosto, que para mim seria um desgosto, de ter que fazer alguma coisa, de ter que ir
ser chamado para um processo. Se buscar meu nome aí, Legal. Vai achar problema de condomínio, mas não vai achar problema como diz o pessoal do CLT, ele nunca pisou na Lavradio. É isso aí. Rua do Lavradio, não. Cara, isso é importante. Agora, você falou de política. Vocês também já fizeram muito, ainda fazem, né? Muito trabalho na área política. Consequência de tudo, né? Porque a política, a forma como eu enxergo hoje, a política é a arte de você comunicar com o público, né? Independente se você é de direita, se você é de esquerda, não importa qual é a tua opinião política. O que vai fazer com que o eleitor, lá em outubro, digite os seus números para que você se eleja para o pleito que você está fazendo, é a comunicação que você vai fazer ao longo do processo. Eu já tinha tido a oportunidade lá atrás, em 2008, se eu não me engano, e 2012, de fazer 2 campanhas somente na área de tecnologia. 2008, 2012, rede social não é do jeito que é Sim. hoje. Eu fiz 2 campanhas seguidas para um candidato a prefeito no Rio, que a base era o site. E naquela época site, cara. Era site, porque era no site que você distribuía jingle, era no site que você distribuía arte para que as pessoas pudessem imprimir. É um negócio bem, bem doido, né? E o que era a arma dos concorrentes? Atacar o site do outro para poder derrubar. Sério? E isso demandava de uma equipe, coisa que hoje em dia não acontece, né? Hoje, óbvio, tenta-se o tempo todo... Os problemas são outros. Os problemas são outros, mas naquela época ali era derrubar o servidor do outro porque você causava um dano. E eu era contratado pela W, que era a primeira empresa, para que eu pudesse cuidar da proteção plataforma, ali. da proteção de dados desse cliente. Cara, não tinha essa noção no site. E aí o tempo foi passando, fiz algumas outras campanhas, mas há uns 3 anos atrás, uns 4 anos atrás, aí começou a vir uma explosão, porque aí veio 5 campanhas e em 24 que a gente fez 47 campanhas em 3 estados. E é intenso, né, cara? Você trabalha na parte de comunicação. Chega mais ou menos por volta de maio, junho, a gente já sabe que a gente já tem um acordo, né, lá com a gente tem uma filha de 5 anos, a gente já tem um acordo que a partir de maio, junho, mamãe e papai vão precisar trabalhar, então vai ter que dormir na vovó às vezes. A gente vai ficar aí até pelo menos outubro, quando não tem segundo turno, sem viajar, sem passear, sem maiores coisas que tirem o nosso foco, né? Então, a gente já tem esse acordo, porque é bem complicado. O Bruno trabalha com campanha, eu trabalho com mandato, mas eu dou um suporte para ele, né? É muito trabalho, é muito roteiro para criar de vídeo, é muita coisa para fazer e é uma coisa bem violenta, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem opositor, tem concorrente, tem pessoas querendo atrapalhar. Então, é um período de grande vigilância, grande trabalho e vigilância a cada 2 anos, né? É engraçado, vocês trabalham nos bastidores, mas assim, esse trabalho de comunicação na política é o que vai definir, de fato, o resultado do político ali que vocês estão trabalhando para ele, né? Eu falo que a eleição é 90% comunicação. Para mim, não existe outra possibilidade. É comunicação. Se o cara começar comunicando errado, ele vai terminar sem êxito. Se ele começar comunicando certo, fazendo tudo certinho, a chance dele ser o vencedor, dele entrar, são absurdas. Enfim, quem comunica melhor é quem ganha. E eu acho que nesse ponto, a comunicação ela precisa ser entendida, e ela não é entendida hoje ainda por muitos, não só políticos, mas empresários enfim, pessoas que precisam se comunicar como um todo, né? Você tem o seu ramo, a gente trabalha em alguns ramos aqui, você também trabalha com alguns ramos distintos, mas assim, a comunicação ela precisa ser coesa de ponta a ponta. Exatamente. Você contratou o meu serviço, você precisa ter uma pessoa que atende o tempo todo, que no caso é a Dani. Então, a qualquer momento, ela está comunicando. A pessoa que te atende pontualmente aqui dentro, que é o Davi, ela tem que ter uma comunicação.
Quando você traz o cliente, quando ele está na recepção, ele tem uma comunicação ali. Eu não posso atravessar, porque eu estou atendendo o teu cliente. Você é meu cliente, eu estou atendendo o seu cliente. A entrega do material tem que ser uma comunicação. E a partir daí passa a ser a sua comunicação com o seu público, que em alguns casos a gente assessora o ponto. Então, não importa se é escola, não importa se é universidade, não importa se é uma empresa, não importa... a gente atende aqui, por exemplo, uma fábrica que a gente renovou o contrato hoje, porque eles se deram conta que a gente se esqueceu que o contrato está vencido há 10 anos. Isso. E a gente renovou o contrato hoje. Mas vem fazendo o serviço. Sim, prestando serviço, mas o contrato tinha expirado em 2016 e a gente renovou o contrato hoje, agora mais cedo. É uma empresa de detergente, uma das maiores do Brasil, detergente, paninho de limpeza e tudo mais. A comunicação tem que estar presente dentro do ambiente. A gente atende empresa de franquia, a comunicação tem que estar presente. E na política é a mesma coisa. O candidato que se ele está na Câmara de Vereadores, se ele é prefeito, se ele é senador, se ele é deputado federal, estadual, não importa o cargo que ele exerça. Se ele não tem um manejo correto de lidar com a câmera, se ele não tem um manejo correto de fazer uma leitura e imprimir clareza naquilo que ele quer fazer para os pares de trabalho dele, outros deputados, os outros vereadores, para a população, que é o grande objetivo, ele não consegue uma reeleição, ele não consegue avançar dentro de cargos. Então, a comunicação, as pessoas precisam entender que ela precisa funcionar em todas as etapas para que ela possa acontecer da forma correta. Então, assim, eu acho que a gente... todo momento que você entra na internet, tem lá o marketing digital morreu, o social media morreu, esses ganchos, né, Esse clickbait eu aí, acho que, assim, essas pessoas, elas obviamente, elas estão usando de gatilhos para chamar a atenção, sim, mas você acaba desesperando uma parte da população que, assim, isso daqui... previsão de futuro. É muito difícil você pegar e falar de futuro, mas isso daqui não dá para você fazer isso daqui com IA. Qual é muito bom. Eu atendo a gente está fazendo uma campanha em Rondônia, 3.700 quilômetros daqui da onde eu estou. Eu não tenho como estar lá o tempo todo. Tem que ser por call. Mas a reunião, o candidato por um acaso está no Rio, quando é presencial é diferente. É totalmente diferente. Então, e gera mais negócio, gera mais oportunidade, oportuniza melhor, o treinamento é melhor desenvolvido, o conteúdo é melhor desenvolvido. Então, assim, a comunicação ela precisa ser entendido que a comunicação ela parte da ponta. O meu atendimento tem que ter a mesma linguagem que eu. Sim. O meu editor, sim, estúdio, tem que ter o mesmo... tem que tá a mesma linguagem que eu. A Carol, quando ela entra, a gente se adequa muito, porque ela hoje tem algumas outras diferenças, mas quando eu conheci a Carol andava com um caderninho e enquanto eu estava falando, alguém estava falando, ela estava anotando. Então, assim, são coisas que... Eu anoto ainda, mas eu uso bloco de notas. Eu evoluí. E aqui, Bruno, deixa eu te perguntar, já que a gente fala, para você e para Carol também, a gente fala de política. Como é que vocês acham que vai ser esse ano? A gente, nas últimas eleições, teve muito problema de fake... Problema não, sempre temos, né? Problemas de fake news, mas isso atrapalhava muito o eleitorado, né? E agora a gente tem a IA. E fica difícil a gente distinguir quem é quem... se a pessoa de fato que está ali aparecendo numa rede social está falando aquilo mesmo. Como é que vocês acham que vai ser esse ano, cara? Eu acho que já está sendo, né? A gente, em 2018, na verdade, quando começou essa polarização toda, né? Porque até 15 anos atrás não existia essa carnificina que a gente está vivendo hoje. Inclusive, né? Acho que a rede social tem um pouco de culpa nisso, né? Muita, muita culpa. Muita culpa. E assim, antigamente a fake news era
uma fofoca, um boato. A gente sempre teve Sim. em toda a humanidade, sempre existiu fofoca e boato. Então a gente lidava como fofoca, boato. O que acontecia? Alguém falava alguma coisa de um candidato ou de algum outro, tinha direito de resposta, ia lá, assessor de imprensa, entrava, emitia uma nota. Aí veio 2018, com essa polarização, começaram umas fake news mais profissionais, né? Fake news mesmo, enfim, através de alguns vídeos com pessoas falando de pessoas. Agora, já fui para uma evolução, assim, para mim, surreal. A IA é o profissionalismo do profissionalismo da fake news. Muito complicado, e eu acho que o Bruno vai conseguir falar melhor disso, porque ele entende bem de IA. Eu ainda tenho um pouco de medo, sabe? Eu uso bem amadoramente, uso, óbvio, se eu falar para você, eu não uso IA, uso ChatGPT, sou super a favor, mas eu me coloco sempre acima do ChatGPT. Eu sempre falo, eu sei mais do que ele, não é ele que sabe mais do que eu, não. Tá aqui para te auxiliar, exatamente, né? IA para auxiliar. Mas é aquele negócio, tecnologia ela pode ser usada para o bem, mas pode ser usada para o mal também, né? Assim, a política, campanha, eleições, nada mais é do que a venda. Né? Sim. É a arte de você utilizar a comunicação para que você possa vender um candidato que você escolha um nicho ou vários nichos que esse candidato vai abraçar aquela causa ou aquelas causas, ou ele vai suprir a necessidade de um grupo de pessoas. Então, a gente mora na cidade do Rio de Janeiro, ou no estado do Rio de Janeiro. Se você tiver que pegar e pontuar qual é o maior problema do estado do Rio de Janeiro hoje, talvez o que venha na sua cabeça seja a segurança pública, né? A gente vive uma zona de insegurança absurda e que começa com um assalto e hoje você já tem quase que uma... Algumas pessoas não gostam de usar isso, mas eu já enxergo uma guerra civil escancarada nas ruas. E por detrás disso, você tem uma força de redes sociais muito forte. Então, o que há 20 anos a gente aprendia nos livros, que a venda é velocidade, né? Você quer vender o teu negócio, quanto mais veloz você for, melhor, mais performar você vai. Então, se você chega antes para o cliente, se você liga antes para o cliente, se você liga mais vezes para o cliente, se você fala mais vezes com o cliente, você vai ter a capacidade. Só que antigamente você precisava puxar o telefone para falar, ou você precisava se locomover para falar. Hoje em dia, com a inteligência artificial do jeito que já está, você consegue falar muito mais personalizado e com muito mais gente ao mesmo tempo. Dá para usar, por exemplo, não é eleição, pelo menos de forma direta, né? Eu diria que é uma eleição de forma indireta, mas você pega a guerra, por exemplo, que está acontecendo no momento, de Irã e de Estados Unidos e Israel, enfim, a guerra que está acontecendo ali no mundo árabe. A guerra de narrativas que existem, você com certeza você já viu uma enxurrada de vídeos, tanto de um lado quanto de outro, de vídeos de fake news ultra realistas, de bombardeios que não aconteceram. Né? Eu vi um vídeo esses dias de tipo... É como se o Irã tivesse jogado uma bomba e aniquilado Tel Aviv. Da mesma forma, um outro vídeo que Israel bombardeou o Teherã e tinha aniquilado. Mas assim, aniquilado mesmo. Uhum. De forma que quando você junta e como as pessoas... a gente tem um problema de educação que não é Brasil, é mundo, né? As pessoas não conseguem interpretar as coisas até porque elas não têm conhecimento para tal. Sim. As pessoas acreditam naquilo e elas replicam. Então, o soldadinho do mal, seja do lado A, do lado B, do lado C, enfim, independente de religião, de partido, de qualquer coisa que seja, o soldadinho do mal ele só solta o conteúdo, mas em escala.
ele solta através de um perfil de uma senhorinha, ele solta através de um perfil de jovem, ele solta através de uma mulher bonita, de uma mulher feia, de um homem bonito, de um homem feio, de um gordinho, de um baixinho, de um alto, enfim, ele solta de diversas formas e o coletivo vê aquilo dali como verdade e compartilha. As pessoas não sabem o que é, e isso faz bem, porque não existe campanha efetiva para que... Vamos frear isso, né? Vamos instruir a população o suficiente para que a população possa pegar e... Peraí, fake news é crime e assim, prejudica a imagem. Você pega antigamente, quando a gente é mais ou menos da mesma idade, eu cansei de ver os meus avós na porta na calçada de casa, em Realengo, Bangu, conversando de noite, né? Chegava de noite e ficava todo mundo conversando. E aí vem, eu ouvi isso, ouvi. Você pensa isso na escala de internet hoje, que você dá um clique ou uma mensagem de WhatsApp para que eu possa falar para você que a barra está em chamas. Sim. E aí, quando você vê isso, ouve isso da minha boca, eu posso cair em descrédito de você da segunda vez. Mas olha o que eu causei. Então, a irresponsabilidade de você compartilhar uma informação não validada porque você viu num site que você acha que é válido. Não existe, mas já tem mecanismo. O mecanismo funciona para aquilo que não quer. Isso, de novo, direita e esquerda se utilizam dos mesmos artifícios para aquilo que vale a pena para eles. Mas a irresponsabilidade, eu estou usando esse exemplo da barra, porque você consegue criar com muita velocidade. Se eu, você e Carol começarmos a compartilhar uma mensagem aqui falando que a Avenida das Américas nesse momento está tendo tiroteio, nós três somos capazes de contaminar algo, de repente criar um engarrafamento na Barra da Tijuca nesse momento. Com certeza. O pessoal começar a voltar no trânsito ali na contramão. Você imagina isso na hora da política, que você tem candidatos com centenas ou milhares de pessoas trabalhando para ele, fora os robôs, as automações. Eu destruo a sua imagem. E aí a assessoria de imprensa que a Carol faz, e que há um tempo atrás ela tinha o direito de resposta, não tem nem tempo de dar direito de resposta. O caos já tá criado. E aí você vai mudando gerações, porque quando você elege um em detrimento de outro, você de repente está elegendo alguém de direita ou de esquerda ou de centro, seja azul, amarelo, vermelho, laranja, não importa. Você está elegendo uma pessoa que foi eleita por mentira. E aquela pessoa vai praticar mentiras por por pelo menos 4 anos, que é o nível de mandato. Então, assim, a internet tinha que ser regulada. E aí, eu, teoricamente, tenho pensamentos de direita. A direita, em algumas áreas dela, ela diz que ela é contrária à regulação de rede, porque ela tem algumas restrições, mas do jeito que está, se você não tiver uma regulação imediata, urgente, ainda que não seja tudo que tem que ser, mas nas redes sociais, isso é só o estopim para uma autorregulação que já devia estar acontecendo nas IAs, que vai potencializar em muito. E não vai ter tempo de pegar e consertar isso. Porque o capitalismo, né, o mercado, eu sou a favor do capitalismo, mas o capitalismo, eu estou aqui para gerar negócio. A gente vai sair daqui com pelo menos 3 produtos na mesa para desenvolver negócios. Agora, qual é o critério que a gente tem que aplicar para isso? Então, se eu não tenho autorregulação, como em diversas áreas, diversos negócios, no seu ramo você tem a regulação, a administração tem a regulação. Se você vai subir um prédio, tem um engenheiro que assina embaixo. Como é que eu não tenho quando eu crio uma conta do Instagram, eu não tenho que pegar e colocar meu Face ID para me validar e aquilo ali está vinculado a um CPF? Se aquilo ali compartilhou uma informação errada, eu tenho que ser punido de acordo com aquilo.
Exatamente. E nem a direita nem a esquerda, e principalmente nesse caso a direita, não pode ser contrário de um negócio desse. De validar isso, da gente tentar pelo menos frear, punindo, ainda que não todos, porque não vai ter capacidade para isso, mas punindo pontualmente diversas pessoas que fazem esse tipo de coisa, para que a gente possa ter uma perspectiva de futuro saudável. Né? Um fair play, né? Um fair play. Né? O VAR erra. Mas o VAR já ajudou, já prejudicou muito, né? Mas já ajudou muitas incoerências que os olhos humanos não conseguiam enxergar, porque se criou critérios para aquilo. Então, eu acho que a falta de critério é a bomba relógio que a IA vai potencializar, consequência da fake news, consequência de forma tardia ter marco civil de internet, de forma tardia ter marcos regulatórios de criptomoedas e aí o caos ele é implantado pela forma tardia que as regulações acontecem. E a consequência disso é diretamente nas campanhas, que é consequência direta nos mandatos, que são baseados basicamente por mentiras. Cara, eu acho que a gente vai ter um ano desafiador aí pela frente, né? Muito. Muito desafiador. E infelizmente vai ser um ano... Esse vai ser um ano de aprendizado, né? Porque eu acho que é o primeiro ano de eleição que a gente tá com a IA assim a todo vapor. Sim. Né? Então a gente vai aprender muito esse ano para que tardiamente venham as regulações. Sim. Né? Agora eu queria perguntar para vocês o seguinte: o que vocês tiraram assim da parte de política, igreja, tecnologia, e vocês trazem hoje para um empresário sobre comunicação? Porque eu já vi que o estúdio aqui... O estúdio não, vamos falar da Moil Produções, né? Vamos falar do ecossistema todo. Vocês têm, cara, serviços, pacotes de comunicação para diversas áreas. Sim. Né? Por que vocês acham importante hoje de um empresário, por exemplo, a comunicação na vida dele? O que isso pode trazer de vantagem para ele? Ao meu ver, quando eu falo assim, eu falo mais puxando pro meu lado, a brasa para minha sardinha, né? Eu vejo muita gente, principalmente o pessoal dessa geração millennial, essa geração nossa, aí, pessoal que está aí seus 35 mais, né? São profissionais, são pessoas que se capacitaram muito, valorizaram muito a faculdade, a pós-graduação. São pessoas que sempre estudaram muito e buscaram esse reconhecimento. Então, mas eles pararam. Eles estudaram, se formaram, se especializaram e estão lá nos seus escritórios, nos seus consultórios, nas suas clínicas, enfim, nas suas empresas. Estão vendo toda essa movimentação de internet, de Instagram, de comunicação, e muita gente fica apavorada com isso. E fica se perguntando, poxa, tinha um colega na minha faculdade que nem era bom aluno, matava a aula, não assistia, se formou depois de muito tempo, mas está bombando. Aí você entra lá, quem é a pessoa? Você entra lá no @ da pessoa, está lá um advogado, uma médica, com seus seguidores, aparentemente com a agenda lotada, com sucesso. Por quê? Porque teve coragem de se expor, teve coragem de divulgar o trabalho, teve coragem de aparecer. Então, o que acontece muito aqui são esses profissionais que chegam aqui, a maioria frustrados, por serem pessoas muito competentes, mas estarem com a agenda vazia, ou tá até com a agenda cheia, mas não está cobrando um valor de consulta, que aquela pessoa que está na internet está cobrando. E a gente tenta trabalhar isso, eu tento entender por que você não vai para a internet divulgar seu trabalho. Aí a gente tem diversas nuances, né? Eu tenho vergonha, eu não sei fazer, eu não tenho tempo, mas eu queria criar um podcast aqui para ver se eu me solto um pouco, se eu consigo me transformar numa pessoa mais de internet, mas eu tenho medo do que vão falar, não tenho tempo, eu tenho isso. E eu falo isso porque eu passei por isso, como eu estava te contando, que o Bruno sempre me cobrou muito. Você ensina as pessoas a aparecerem, mas você não aparece. Você fala para as pessoas que elas têm que ir para a internet, você ensina tudo para elas, mas seu perfil é fechado. Por quê? Porque eu não tenho tempo, porque eu tenho
outros clientes, porque eu tenho filho. Enquanto a gente não chegar, não aceitar, a gente não tiver uma conversa interna, peraí, o que eu quero para minha vida? Eu quero realmente ser reconhecida? Eu quero... Não tem jeito. Para ser reconhecido hoje, você não vai conseguir ser reconhecido dentro de um escritório quietinho, botando um anúncio nos classificados. Nossa, fui longe agora. Você não vai botar um anúncio nos classificados. Nas páginas amarelas. Nas páginas amarelas e você vai aparecer cliente. Não vai. Você precisa estar no digital, você precisa estar no Instagram. Não quer no TikTok, não vai para o TikTok, vai para o Instagram, vai para o Facebook, vai para o Google Ads, vai para algum lugar. Mas vá e apareça, cria um canal, porque não tem jeito, gente. E, assim, cara, eu acho que, inclusive, existe ainda muito preconceito, ainda mais quando a gente fala de pessoas mais velhas, né? De rede social, internet. Os mais velhos pensam assim, cara, tem que dançar, tem que ser ridículo. Mas, assim, são mercados, são nichos diferentes, né? Total. O cara que dança, que se presta ao ridículo, tá no mercado do humor, ele quer ganhar patrocínio. Né? Se a gente pega um médico, se a gente pega um advogado, ele tem que desenvolver ali a autoridade dele. E eu acho que a pessoa, às vezes, ela vê a internet e ela generaliza. Sim. Né? Digamos assim. Olha o que tem no Instagram, no TikTok e fala, porra, eu vou ter que fazer isso. Exatamente. Os caras estão fazendo. E a pessoa trava. Realmente, você tem que adequar o perfil, o público que você quer atingir com o tipo de conteúdo que você vai produzir. Então, a gente chega aqui pessoas muito perdidas nesse sentido. Eu não sei o que falar, eu não sei o que criar, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu tenho vergonha. A vergonha e o medo do julgamento é um dos principais fatores que faz com que as pessoas não façam. Né? É o medo tanto de ser comparado com uma influência, não vou virar blogueira, influencer. Ou o medo de se tornar assim, vou me chamar de arrogante, eu estou querendo ficar famosa. As pessoas ainda são muito presas a esses julgamentos, né? Então, o cliente chega aqui e a gente precisa conversar e entender, e a gente tenta, da melhor forma, direcionar ele para o que ele tem que fazer. Sempre adequando a profissão, o nicho, a idade. Eu não vou colocar aqui, vai vir um senhor aqui de 60 anos que é corretor de imóveis, eu não vou colocar ele para fazer dancinha ridícula no Instagram se ele vende apartamento de alto nível, de luxo, né? Não tem como, não tem porquê. Então, assim, o que falta é a clareza para essas pessoas, porque conteúdo é o que mais tem na internet. Tem muito conteúdo de como fazer vídeo, como fazer roteiro, como se posicionar, tem muito. Mas quanto mais informação tem na internet, mais a falta de clareza gera nas pessoas, porque a gente fica perdido totalmente. Então, assim, aqui a pessoa tem direcionamento, a gente conversa, a gente adequa e encoraja para, de verdade, essa pessoa sair do anonimato. Não tem jeito, não tem mais jeito. Se não tiver na internet... Pode até ter algum, por conta da sua competência, um boca a boca, mas não é mais assim que funciona. E democratizou tanto, né? Porque antigamente, para você aparecer, você pagava muito caro. Era televisão, por exemplo. Para você ter uma aparição em grande escala, era televisão e, cara, ninguém tinha aquela grana ali, né? Só grandes marcas. E hoje, cara, valores assim bem baixos, você consegue divulgar muita coisa. Sim. E acrescentando isso, acho que um outro medo muito errado que acontece das pessoas é a autossabotagem no sentido de eu vou colocar alguma coisa, eu vou botar um vídeo e aí o meu vídeo vai ter 20 visualizações, vai ter 40 visualizações. Agora, aqui não cabe 40 pessoas. Você imagina que se chegar lá no teu negócio amanhã, 40 clientes novos, né? Mesmo que sejam 40 clientes para perguntar o que você faz ou querer saber mais informações. São 40 oportunidades. São 40 oportunidades. Então, assim, a gente há 10 anos atrás, você pegava pessoas como Thiago Nigro, Flávio Augusto, tantos outros. Pablo Marçal, né? O próprio Flávio Marçal fala assim, começa hoje e grave um vídeo por dia. Porque, assim, fazendo um comparativo sobre a nossa idade, eu ainda talvez seja um pouco resistente, por mais que trabalhe com isso, não sei qual é a sua opinião sobre o assunto, mas você pega a nossa idade,
é difícil falar de percentuais, mas boa parte da nossa idade ainda não sabe nem o que é a cultura de uma empresa. Sim. Boa parte da nossa idade ainda está acostumado com aquele negócio do tipo, eu sou o dono, eu pago as pessoas e as pessoas precisam trazer o resultado que eu espero. Mas não cobram. E isso em qualquer área. Por exemplo, na política é a pior de todas. O político tem um monte de assessores, os assessores não sabem o que estão fazendo daquilo ali, eles não recebem ordem e depois eles são açoitados ou se reclama do resultado que eles não trouxeram porque eles não sabiam o que fazer. Assim é na empresa. Se eu coloco uma pessoa aqui, não falo para ela o que vai acontecer e não muda. Comparativo. Hoje, como eu falei, eu renovei um contrato de 10 anos atrás. Esse contrato estava no nome de uma empresa, de um CNPJ que não existe mais. Continuei prestando serviço e mandando. E a gente renovou e aí foi um aditivo no contrato. Olha, a empresa era tal, eu mandei o cartão de CNPJ, o contrato social. Fiz todo o processo legal para atualizar o contrato para Mowil. Porque entrou um compliance novo na empresa, ou entrou uma pessoa de compliance na empresa e falou assim, olha, a gente não pode pagar mais essa empresa porque o contrato está em nome de um CNPJ e a nota fiscal e o boleto está emitindo sendo em outro lugar. 10 anos, eu estou falando de 10 anos, o contrato é de 2016, eu te mostro para você ver, é impressionante. De 10 anos para cá, eu já mudei, eu tenho os mesmos CNPJs, mas eu já mudei o nome de que eu divulgo empresa pelo menos umas 5 vezes. Era didático, Mowil, Estúdios BK, política, não sei... Enfim, já mudei. As pessoas estão contratando o Bruno. Sim. Se o Bruno não comunica, se o Bruno não coloca a cara para poder pegar e falar, olha, a forma como eu trabalho é assim, 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 assim. As pessoas não contratam o Estúdios BK. Elas não contratam o Mowil. Elas contratam o Bruno. Se amanhã eu pegar e cair com... Isso eu não tô, assim... não tem nada de arrogância, de prepotência, de nada. O teu negócio é da mesma forma. As pessoas contratam o Ricardo. A forma como o Ricardo dá atenção para elas, a forma como... Então, o label que você estiver usando, se é BK, se é Mowil, se é didático, se é W, pouco importa. Elas confiam no Sim. Bruno, elas confiam na Caroline, e é isso que vai fazer. Então, quando você leva isso para o dono da CIMED, por exemplo, para o Flávio Augusto, para tantos e tantos, para o velho da van, que é o personagem que sustenta aquilo dali, o negócio dele. Se você tem um negócio, pode ser uma farmácia, a característica que vai fazer eu ir na farmácia é que sempre tem o remédio. É que a entrega é pontual. A característica da pizzaria que você come, que você gosta, é a pontualidade. É que se vier errado, o cara vai pegar e vai te dar uma cortesia, ou ele vai atender assim ou assado. Se você vai no restaurante fisicamente, né, não por delivery, é o atendimento que você vai ter lá. E o atendimento é reflexo do dono, que é reflexo da direção. Se você não coloca isso na rede, que são as páginas amarelas atualizadas e potencializadas, porque você tem tantas e tantas redes e você pode falar para tantos e tantos públicos. Eu posso falar do meu restaurante para o público do meu filho de 22 anos. Eu posso falar para o meu restaurante para o público do meu pai de 76 anos. O meu pai tem a expectativa de repente, chegar no restaurante e comer uma pizza com vinho. O meu filho vai comer uma pizza com refrigerante. O outro não vai tomar refrigerante nenhum. Eu consigo fazer as 3 transmissões de informações para públicos diferentes, com redes diferentes. Você consegue ser mais assertivo hoje em dia, né? E a pizza é o selo de qualidade do Ricardo. Um exemplo, né? É importante ter a marca? Super importante. Mas quem está chancelando a marca tem que aparecer. Sim. Tem que aparecer. E você deu um exemplo legal, o Flávio Augusto, eu sigo bastante, assisto bastante coisa dele. Cara, ele já passou por... Já entregou assim na internet tantas empresas das quais ele participa, e qualquer uma que ele chega e entrega, você fala, cara, eu vou comprar um produto dessa empresa. Sim. Porque é o que você falou, você confia na pessoa. Não é no CNPJ. Sim. Isso é muito bacana. Bom, considerações finais, cara. Queria agradecer mais uma vez aqui a presença de vocês. Acho que essa conversa foi bem importante.
justamente para a gente trazer à luz, né, para empresários, empreendedores, a importância da comunicação na vida deles, né? Foi bem legal também conhecer a trajetória de vocês dois, saber como isso tudo aqui, como todo esse ecossistema surgiu, né? E tudo que vocês podem oferecer de fato para esse pessoal aí que está querendo se colocar no digital, né? Entender também que não tem que ser perfeito, você só tem que começar, tem que ter clareza, né? E você tem que começar para ontem. Começa, depois melhora. Né? Isso aí. E aí eu queria também botar uma outra frase meio feita, né? Que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. O hambúrguer, a gente escuta muito, o hambúrguer que mais vende não é o mais gostoso, é o mais conhecido. Uhum. E isso é muito importante para a comunicação. Observações finais, por favor. Que vocês poderiam falar aí para a galera que nos segue. Uma frase que eu gosto muito é: feito é melhor do que perfeito. Sim. Então, assim, realmente tem que começar para ontem. Se você é jovem, se você já passou dos 35, se você está nos 40, nos 45, nos 50, eu falo isso para minha mãe, que tem 60 anos. O tempo vai passar de qualquer forma, você fazendo ou não fazendo. Então, vamos fazer. Sim. Né? Vamos colocar a cara, vamos falar do que a gente faz, do que a gente faz de melhor. E assim, não estou falando para ninguém ser um picareta e começar a ensinar o que não sabe, não, porque tem muito vendedor de fumaça por aí. Mas profissionais competentes estão se escondendo, estão ficando cada vez mais invisíveis e dando espaço para muita gente que não tem metade do conhecimento e da autoridade de pessoas que estão escondidas. Então, saiam de seus escritórios, quer dizer, não saiam, continuem nos seus escritórios, mas pegue o celular, mostra, bota a cara, fala do que você faz, fala do que você sabe, do que você entende. Uma coisa, rapidinho, só antes da gente, não vou me alongar, mas a gente tem um estúdio aqui que é super profissional, que está preparado, mas se você não tem condições, um celular com lente limpa, uma luz boa dentro da sua casa, uma luz de janela do seu escritório, abre a janela do seu escritório, deixa a luz entrar, pega seu celular, limpa a câmera, toma distância e fala. Fala do que você sabe, fala do que você entende, e mostre para as pessoas o seu valor, o seu conhecimento, com toda certeza. Você vai impactar a vida de alguém e vai transformar a vida de alguém e a sua também. Com certeza. E vamos lá, para o pessoal que não tem preparação, ainda tem medo, pode contratar pode contratar os serviços Claro. da Carol e do Bruno. Em quais Instagrams o pessoal busca lá? Assim, eu acrescentaria no que ela falou, clareza e resiliência. Para mim, esses são os pontos que são mais importantes. Porque a internet mente para todos nós. De novo, se você abrir, você falou de hambúrguer, se você pegar a marca mais famosa de hambúrguer e você colocar lá 3 milhões de reais para você pegar e sustentar aquilo ali, você vai ter um payback, você vai ter um retorno do seu investimento em torno de 18 meses. Quer dizer, você não vai mais, de repente, precisar botar dinheiro em 18 meses e em 4 anos você começa a ter uma rentabilidade que é recorrente. Né? Estou falando da maior empresa de hambúrgueres do mundo. 18 meses, 4 anos. Vamos parar de acreditar nesse continho de vigário que se você pegar e gravar 30 dias de conteúdo, você vai pegar e você vai funcionar. O teu podcast eu não acompanho, eu acompanho todos os episódios, eu ainda não parei para ver os números, mas eu tenho certeza que você já passou de 20. Sim. Né? De 20 o quê? De 20 episódios. Não. Não? Não passei. É porque eu fiz muitos episódios longos. Então, mas estamos no 15 alguma coisa. Então, mais de 10 já fez. Sim. Eu não importa o seu número, eu vou falar do meu. A minha média de acessos é 60, 50 visualizações e eu tô há 5 anos fazendo podcast. Há 5 anos eu tenho mais de 200 episódios gravados no ar no meu. Tem um episódio que tem 100 mil visualizações. A média é 60, 70, 200, 300 visualizações, não passa disso. Todos os melhores contratos que a gente pegou e fechou, todos eles a pessoa sentou na mesa comigo. Não desistir é o maior dos ingredientes. Você falar para 40 pessoas, de novo, é autorreflexão. Você falar com 40 pessoas é uma dádiva, é uma bênção.
é surpreendente. Você não dá conta de atender 40 novos clientes no mês. Não dá. Com perfeição, não dá conta. Você pode ter os melhores processos do mundo, mas 40 novos clientes que um episódio, por exemplo, possa te render em visualizações, você não vai dar conta de pegar e dar informações para aquelas 40 pessoas. Ah, mas eu usei... Tá, estou falando do modo normal. Então, não adianta você pegar e aplicar as técnicas, mas você não ter resiliência de continuar todos os dias até dar certo. Exatamente. Então, eu acho que acrescentando ao que ela faz. Hoje, a gente tem, de fato, um ecossistema que, por exemplo, se pegar e vender política, eu não faço tráfego, indicação, recomendação, estudo, sentar, eu demito 90% dos clientes de política que sentam comigo, porque não dá match, tem que dar match, é uma jornada da longa. Então, assim, hoje a gente escolheu, e mesmo assim a gente opta por não atender alguns, mas a gente escolheu o Estúdios BK como ponta de entrada. Legal. Porque não adianta eu vender marketing pela Mowil ou vender assessoria pela Mowil se eu não entender que você, por exemplo, Ricardo, está disposto a se expor na câmera, ou que você vai encontrar alguém da sua empresa que esteja disposto a se expor na câmera. Então, assim, e eu sempre digo, podcast é a melhor forma, é o melhor formato de exposição de câmera que existe. É aqui que você vai treinar. Então, técnicas antigas, media training, oratória, qualquer coisa do tipo das técnicas que até hoje são antigas, mas funcionais. É aqui numa mesa como essa que você vai pegar e você vai praticar isso. De forma que, se você falar e repetir todas as vezes, todos os episódios, você repetir os seus serviços, os seus produtos, a forma como você aborda, você trazer clientes como você traz clientes ou convidados. Eu vi um episódio seu que você fala sobre a pessoa que está aqui é um mecânico, né? Poxa, mas o que adianta eu fazer um podcast com mecânico? Como é que funciona uma oficina mecânica hoje em dia? Né? Quem tá pesquisando para consertar o carro vai pegar o quê? É ChatGPT que vai pegar e vai resolver? Mas eu não sei trocar o óleo lá de baixo. Então, trazer, contextualizar, dar vida, de fato, a um vídeo com exemplos reais, é aí que vai funcionar. É aí que você vai tangibilizar as coisas para as pessoas, né? Então, ter a resiliência, para de acreditar nessas promessas de em 30 dias você vai dobrar, em 6 meses você vai fazer 7 dígitos. É possível, eu já fiz, mas eu já fali mais do que abrir empresa. Eu já quebrei não, porque senão eu não estava mais no game, né? Mas eu já fui na lona muito mais vezes do que eu fui no teto. E se eu tivesse desistido em qualquer uma dessas vezes, e não sou o grande exemplo, não, tomo os meus remédios para segurar a onda, mas eu me derruba hoje e eu subo no banquinho amanhã para poder pegar e parecer maior. Então, acho que resiliência eu acho que é o que está faltando para as pessoas. Pô, maravilha. É bom escutar isso, cara. Porque tem muita gente que a Carol falou, né? São 40 visualizações. E o que você falou, são 40 visualizações, são 40 oportunidades, na verdade. Né? Depende de como é que você olha. Mas, gente, mais uma vez, obrigado aí pela presença, tá? @BK Studios seria o melhor. Estúdios BK. Eu acesso e eu não sei o... não é possível, cara. Mas se botar BK Studios no Google... Tá ótimo. Mais uma vez, muito obrigado, tá, pessoal? Obrigado você aí, telespectador. Não deixa de compartilhar esse episódio aí, tá maravilhoso. E aprender muito também. Se você precisar de serviços de comunicação, já sabe como encontrar nossos amigos aqui, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.